Eu cresci em uma família muçulmana praticante, mas eu me desviei um pouco da minha fé. Eu cresci em uma família praticante. Na minha casa, as orações nunca foram ignoradas. O chamado para rezar fazia parte da rotina. Minha mãe sempre com o hijab, meu pai atento aos horários, o Alcorão sendo lido, não como decoração, mas como guia. E eu sempre estive ali, mas nunca totalmente. Eu rezo 5 vezes ao dia, sempre que consigo. Às vezes no quarto, às vezes em silêncio em algum canto escondido. Sempre com minhas roupas de oração dobradas dentro da bolsa, como um segredo que só eu conheço. Ninguém precisa me lembrar de rezar. Eu sei a hora, eu sinto quando está faltando. Mas existe uma parte de mim, que não acompanha o resto. Eu não uso hijab, e não me visto de forma modesta como minha família espera. Minhas roupas são normais para o mundo lá fora. Jeans, blusas ajustadas, às vezes algo mais chamativo. Eu gosto, me sinto bonita, me sinto confiante, mas também me sinto dividida. Porque, dentro de casa, eu sou uma pessoa. E fora dela, outra. Minha mãe nunca precisou dizer muito. O olhar dela quando saio já fala tudo. Não é raiva, é decepção misturada com preocupação. E isso pesa, mais do que qualquer julgamento de fora. Já ouvi coisas como: você reza, mas não usa hijab? Qual é o sentido de praticar só uma parte? E eu nunca sei o que responder. Porque a verdade é, eu também me pergunto isso. Não é que eu não acredite. Não é que eu não queira. É que eu ainda não consigo. O hijab, para mim, parece um compromisso enorme. Não só com Allah, mas com o mundo inteiro. Como se, no momento em que eu colocasse, eu tivesse que ser perfeita. E eu sei que não sou. Tenho medo de errar. Medo de não conseguir manter. Medo de ser julgada ainda mais. Então eu fico nesse meio termo. Rezo, mas escondo. Acredito, mas adio. Sinto, mas não completo. Outro dia, algo me marcou muito. Eu estava fora de casa e o horário da oração chegou. Procurei um lugar discreto, coloquei minha roupa de oração ali mesmo, no meio de um espaço improvisado. Quando terminei, tirei tudo rapidamente, como se estivesse fazendo algo errado. E naquele momento eu pensei: por que eu tenho coragem de rezar escondida, mas não tenho coragem de mostrar quem eu sou? Essa pergunta não saiu da minha cabeça até hoje. Eu não sou totalmente distante da minha fé, mas também não estou totalmente entregue a ela. E viver nesse meio, cansa. Porque parece que estou sempre devendo. Para minha família, por não ser como eles. Para mim mesma, por não ser inteira. E para Allah, por saber o que é certo, mas ainda não conseguir fazer tudo. Mas, mesmo assim, eu continuo. Continuo rezando. Continuo tentando. Continuo sentindo essa conexão, mesmo que imperfeita. Talvez eu ainda não esteja pronta para tudo. Mas também sei que não estou parada. E, no fundo, eu espero que um dia, a mesma coragem que me faz carregar roupas de oração na bolsa, me faça viver minha fé, por completo. Atualização 1. Ultimamente, está ficando mais difícil fingir que está tudo equilibrado. Antes, eu achava que conseguia viver assim, um pouco de cada lado. Rezando, mas sem mudar o resto. Acreditando, mas sem me comprometer totalmente. Agora, parece que essa divisão está me sufocando. Essa semana, minha mãe entrou no meu quarto sem bater. Eu estava rezando. Não era novidade, ela sabe que eu rezo. Mas, dessa vez, foi diferente. Quando terminei, ela ficou parada na porta e disse: filha, você já faz algo tão bonito. Por que não completa? Eu não respondi. Porque eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Hijab, modéstia, coerência. Mas o que eu queria dizer, eu não consegui colocar em palavras. Como explicar que não é falta de fé? Que não é rebeldia? Que é medo? Medo de mudar de vez. Medo de não conseguir sustentar essa mudança. Medo de perder a versão de mim que eu conheço. No mesmo dia, algo aconteceu fora de casa que mexeu ainda mais comigo. Eu estava com amigas, rindo, conversando, completamente no modo de fora. Roupa justa, cabelo solto, maquiagem, tudo normal. Até que uma delas, do nada, disse: você não é aquela que reza 5 vezes por dia. Eu congelei. Ela não falou com maldade. Foi curiosidade mesmo. Mas, naquele momento, eu senti como se 2 versões minhas tivessem se chocado.
Ali, na frente de todo mundo. Eu ri, desconversei, mas por dentro, fiquei inquieta. Porque ela estava certa. Eu rezo. Então por que parece que isso não combina com o resto da minha vida? Naquela noite, quando fui fazer a última oração, demorei mais do que o normal. Fiquei sentada, olhando para a roupa de oração nas minhas mãos, pensando em tudo isso. E, pela primeira vez, eu fiz uma duã diferente. Eu não pedi só por orientação. Eu pedi por coragem. Porque talvez, o que está me faltando não é entender o que é certo. É ter coragem de viver isso completamente. Ainda não mudei. Ainda saio do mesmo jeito. Ainda deixo o hijab de lado. Ainda sinto esse conflito todos os dias. Mas agora, eu não consigo mais ignorar. E isso já é uma mudança. Pequena, silenciosa, mas real. Atualização 2 Confronto familiar. Eu sabia que esse momento ia chegar, mas não imaginei que seria assim. Foi num domingo, durante o almoço em família. Tudo parecia normal. Conversas leves, risadas, até que minha tia comentou sobre uma garota da comunidade que, finalmente começou a se vestir como uma muçulmana de verdade. Eu senti, na hora. O assunto não era só sobre ela. Era sobre mim também. Minha mãe ficou em silêncio. Meu pai também. Mas o clima mudou. Até que minha tia olhou diretamente para mim e disse: "Você reza, não é? Então por que ainda se veste assim?" Dessa vez, não teve como fugir. Não dava para rir e mudar de assunto. Não dava para fingir que não era comigo. Todos estavam olhando. Meu coração começou a bater rápido. Minhas mãos suaram. Eu pensei em 1000 respostas, e nenhuma parecia suficiente. Mas, pela primeira vez, eu não fiquei em silêncio. Eu disse: "Porque eu ainda não estou pronta." A mesa ficou em silêncio. Minha tia franziu a testa. "Pronta? Você já sabe o que é certo. O que falta?" Essa pergunta me atingiu. Porque eu mesma já tinha me feito ela tantas vezes. Mas ouvir em voz alta, doeu diferente. Eu respirei fundo e, sem planejar, falei tudo o que estava preso dentro de mim. Falta coragem. Falta segurança. Eu tenho medo de mudar e não conseguir sustentar. Tenho medo de errar e decepcionar ainda mais vocês, e a mim mesma. Minha voz tremeu no final. Ninguém esperava essa resposta. Nem eu. Minha mãe abaixou o olhar. Meu pai continuou em silêncio. Minha tia, já não tinha aquele tom firme de antes. E, pela primeira vez, eu não senti julgamento. Eu senti que eles estavam me vendo de verdade. Não como alguém incoerente, mas como alguém em processo. Minha mãe foi a única que falou depois. Bem mais calma, quase num sussurro: "Filha, nós não queremos perfeição. Só queremos ver você tentando." Aquilo mexeu comigo. Porque, na minha cabeça, sempre foi tudo ou nada. Ou eu fazia tudo certo, ou era melhor não fazer. Mas talvez, não seja assim. Talvez eu possa ir passo a passo. Naquela noite, eu fiquei muito tempo pensando. Eu ainda não usei o hijab. Ainda não mudei completamente minhas roupas. Mas, pela primeira vez, eu falei sobre o que eu sinto. Sem fugir, sem fingir, sem me esconder. E isso mudou algo dentro de mim. Talvez o confronto que eu mais evitava, era exatamente o que eu precisava. Porque agora, eles sabem. E eu também sei. Eu não estou parada. Eu só estou, a caminho. Atualização 3 Depois daquele almoço, o silêncio em casa mudou. Antes, era um silêncio pesado, cheio de julgamento não dito. Agora, é um silêncio mais cuidadoso. Como se todos estivessem tentando entender, mas sem saber exatamente como agir. E eu também estou assim. Tentando, mas de um jeito novo. Essa semana, eu fiz algo pequeno, mas que, para mim, pareceu enorme. Saí de casa com uma roupa mais larga. Nada radical. Nada que chamasse muita atenção. Mas, pela primeira vez, eu escolhi algo pensando na modéstia, e não só na aparência. Fiquei insegura o tempo todo. Antes de sair, me olhei no espelho várias vezes. Parecia diferente. Não feia. Não estranha, só, diferente. E isso já foi suficiente para me deixar desconfortável. No caminho, eu quase voltei para casa para trocar de roupa. Aquela voz na minha cabeça começou: "Você não precisa disso. Você nem usa hijab, isso nem faz sentido. As pessoas vão achar estranho." Mas outra voz, mais baixa, respondeu: "Só tenta." E eu continuei. Durante o dia, percebi algo curioso. Ninguém comentou.
Ninguém riu. Ninguém sequer pareceu notar tanto quanto eu imaginava. O desconforto estava muito mais dentro de mim do que fora. E isso me fez pensar, quantas coisas eu deixei de fazer por medo, que só existia na minha cabeça. Mas nem tudo foi fácil. Mais tarde, encontrei algumas amigas. E, como sempre, veio aquele contraste. Elas estavam como eu costumava me vestir antes, e, de repente, eu me senti deslocada. Uma delas até brincou. Está comportada hoje, hein? Ela riu. Eu também ri. Mas, por dentro, eu senti. Porque eu ainda não pertenço totalmente a nenhum dos dois lados. Não sou mais como antes. Mas também não sou como minha família espera. E viver nesse meio, continua sendo estranho. À noite, quando fui rezar, pensei muito nisso. Talvez a mudança não venha de uma vez. Talvez ela venha assim, em passos pequenos, quase invisíveis para os outros. Mas gigantes para mim. Eu ainda não usei o hijab. Ainda tenho medo. Ainda tenho dúvidas. Mas agora, eu dei um passo. E, pela primeira vez, esse caminho não parece tão distante. Só, longo. E eu ainda estou nele. Atualização 4. Eu sabia que precisava conversar com eles. Depois de tudo, o almoço, o confronto, as mudanças pequenas, não dava mais para continuar deixando tudo no ar. Eu sentia que minha família estava esperando, e, pela primeira vez, eu também queria falar. Mas com sinceridade, sem prometer o que eu não podia cumprir, sem fingir uma força que eu ainda não tenho. Foi à noite, depois do jantar. Pedi para conversarmos. Meu coração estava acelerado, como sempre fica quando o assunto é esse. Minha mãe sentou no sofá, meu pai ficou mais sério, como se já soubesse o que vinha. E eu comecei. Eu sei que vocês se preocupam comigo, e eu entendo. Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Eu sei que vocês querem me ver mais próxima da religião, completa. E eu também quero isso. Minha mãe me olhou com atenção. Meu pai continuou em silêncio. Eu respirei fundo, e disse o que estava guardado há tanto tempo. Mas eu ainda não estou preparada para um passo tão grande como usar o hijab. O silêncio voltou, mas, dessa vez, eu não recuei. Não é porque eu não acredito. Não é porque eu não respeito. É porque eu tenho medo de dar um passo tão grande, e não conseguir sustentar. Minha voz tremeu um pouco, mas eu continuei. Eu não quero fazer isso pela pressão, nem por vocês, nem por ninguém. Olhei diretamente para eles e disse, com mais firmeza, quando eu fizer, eu quero que seja por Alá. De verdade. Minha mãe abaixou o olhar. Meu pai respirou fundo. E, antes que o silêncio me engolisse de novo, eu continuei, mas isso não significa que eu não vou fazer nada. Eles levantaram o olhar. Eu vou mudar, aos poucos. Já comecei, e quero continuar. Vou mudar meu guarda-roupa. Escolher roupas menos ousadas, mais modestas, dentro do que eu consigo agora. Dessa vez, não houve interrupção. Não houve crítica. Só, escuta. Eu estou tentando, de verdade, mas do meu tempo, e da forma mais sincera que eu consigo. Minha mãe foi a primeira a falar. A voz dela estava mais suave do que eu esperava. Eu só não quero que você se perca. Aquilo me tocou. Eu respondi, quase sem pensar. Eu acho que estou tentando justamente me encontrar. Meu pai, que quase nunca fala nessas horas, disse algo simples. Se for por Alá, então faça direito. Mesmo que demore. Foi a forma dele de aceitar. Do jeito dele. Naquela noite, nada mudou completamente. Eu ainda não uso hijab. Ainda estou no meio do caminho. Ainda tenho medo. Mas algo importante aconteceu. Pela primeira vez, minha família ouviu minha verdade. E, pela primeira vez, eu senti que não estava sendo pressionada a correr. Eu posso caminhar, devagar, com falhas, mas com intenção. E talvez seja isso que realmente importa. Atualização 5, final. Eu não mudei da noite para o dia. E, por muito tempo, isso me incomodou. Eu queria ter aquela força imediata, aquela certeza absoluta. Queria simplesmente acordar um dia e ser a versão completa de mim mesma. Mas não foi assim. Foi lento. E, agora eu entendo, precisava ser. Hoje, quando olho para o meu guarda-roupa, vejo a diferença. As roupas ainda são minhas. Ainda têm minha personalidade, minhas cores, meu estilo, mas já não são como antes.
São mais largas, mais discretas, mais pensadas, não perfeitas, mas conscientes, e, pela primeira vez, eu me sinto confortável nisso. Sem estar me forçando, sem estar me escondendo, só, sendo honesta comigo mesma. Ainda não uso o hijab. E, surpreendentemente, hoje eu falo isso com mais paz do que antes. Porque já não vem de desculpa. Vem de consciência. Eu sei o que ele significa. Eu sei que um dia posso chegar lá. Mas também sei que o que estou fazendo agora é real. E isso importa. Essa semana, fui a um evento com minha família. Antes, isso seria um pesadelo para mim. Eu iria me arrumar pensando em agradar as pessoas de fora, e me sentir culpada por dentro. Ou tentaria agradar minha família, e me sentir desconfortável comigo mesma. Mas dessa vez, foi diferente. Escolhi uma roupa modesta, dentro do que eu consigo hoje. Me olhei no espelho, e não senti aquele conflito. Não senti que estava traindo minha fé. Nem que estava perdendo minha identidade. Era um equilíbrio. Quando saí, minha mãe me olhou. E, dessa vez, ela sorriu. Não um sorriso de vitória. Não um sorriso de, agora sim. Mas um sorriso de reconhecimento. Meu pai apenas assentiu com a cabeça. E, pela primeira vez, isso foi suficiente. No evento, ninguém fez comentários. Mas eu percebi algo mais importante. Eu não estava mais dividida. Eu ainda estou no caminho. Ainda tenho passos a dar. Ainda tenho medo, às vezes. Mas já não estou parada no mesmo lugar. Hoje, eu entendo uma coisa que antes parecia impossível. A fé não é só sobre chegar. É sobre caminhar com sinceridade. Eu não uso hijab, ainda. Mas já não vivo desconectada daquilo que acredito. Eu estou construindo, aos poucos, uma versão de mim que faz sentido. Não perfeita, não completa, mas verdadeira. E talvez seja isso que Allah sempre quis de mim. Não uma mudança rápida para agradar os outros, mas um coração que escolhe, todos os dias, se aproximar dele. E eu estou escolhendo, do meu jeito, no meu tempo, mas, finalmente, com verdade.